Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Energia 360, um produto do Grupo Setor Elétrico. Eu sou Ed Freitas, editor da revista O Setor Elétrico, e juntamente com minha colega Flávia, que é rege de conteúdo do Instituto O Setor Elétrico, vamos conduzir esse episódio de hoje. Bem-vinda, Flávia. Obrigada, Ed. Isso aí, vamos para mais um episódio. Sejam todos bem-vindos. Maravilha. Então, hoje nós vamos tratar sobre a abertura de mercado livre para consumidores de baixa tensão. Há uma expectativa aí de que esses consumidores passem a ser atendidos ainda em 2026 pelo mercado livre de energia, ou seja, os consumidores de baixa tensão poderão escolher livremente seus fornecedores de energia, tal qual já ocorre atualmente com os consumidores de alta tensão. Isso aí, Ed. Esse é um tema bastante interessante, tem movimentado o setor elétrico brasileiro nos últimos anos. Desde janeiro de 2024, com a publicação da portaria número 50, né, do Ministério de Minas e Energia, todas as unidades consumidoras do grupo A de alta tensão podem migrar para o mercado livre de energia, independentemente da demanda contratada. Essa mudança permitiu que milhares de consumidores estivessem aptos a migrar para esse ambiente de contratação livre. E a expectativa é que muito em breve o mercado passe por uma democratização ainda maior, permitindo que consumidores de baixa tensão também possam escolher seus fornecedores de energia de forma semelhante como acontece com operadoras de internet, por exemplo. Então, hoje a gente está aqui, né, querendo saber, com a ajuda dos nossos convidados, em que pé que está essa questão, bem como suas implicações, inclusive para os consumidores da GD, né, de geração distribuída. É isso aí, Flávia. Bom, então, aproveitando o gancho, eu gostaria de apresentar aí, dar as boas-vindas para o nosso primeiro convidado, que é o Frederico Bosquin, o nosso Fred, né? Ele é advogado especialista no setor elétrico com mais de 18 anos de experiência, é diretor executivo da Noale Energia e sócio da Ferrari Bosquin Advogados. Atua na estruturação de projetos por fontes renováveis e modelos de negócios para GD e Mercado Livre. Tem bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, é mestre em Direito Econômico pela Universidade de Lisboa, pós-graduado em Energias Renováveis pela PUC do Rio Grande do Sul, e também é conselheiro da ABGD e conselheiro fiscal do Sim de Energia do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, Fred. Obrigado. Faltou ainda eu estou terminando minha pós-graduação na Federal do Rio de Janeiro, lá no Instituto de Economia. Então, cara que gosta de estudar, gosta de dar aula também. Obrigado, sempre um prazer estar aqui com vocês, além de prestigiar aqui também lá como colunista da revista do setor elétrico, eu trato lá dentro da minha coluna Conexão Regulatória, abordo muito essa questão de aspectos da regulação do setor elétrico brasileiro, tentando dar aqui sempre uma visão não tão técnica da regulação, tentando trazer aqui para uma parte mais prática. Abertura de mercado livre é um tópico que vem sendo discutido há bastante tempo no setor elétrico brasileiro. É uma parte da modernização do Brasil, é de fato o que faria o Brasil se aproximar das nações desenvolvidas aqui com aspectos mais liberalizados do mercado. Tá? Nos coloca muito mais próximo dos países da OCDE, é um dos objetivos muito da adesão do Brasil na OCDE, é poder ter uma liberalização dos mercados de energia. Então, dentro dos requisitos aqui, o Brasil precisaria fazer essa adequação. É uma atividade natural aqui, a separação dessa questão especificamente entre o que é energia e fio, tá? Produto, energia e fio, serviço, tá? Já é bem mais disseminada essa ideia no mundo. O consumidor ali tem um mercado competitivo de compra de energia e tem o seu mercado cativo de pagamento de fio, tá? Não é por falta de tecnologia que o Brasil não faz isso, e muito menos por uma questão ideológica ou política. O desafio ele é muito mais econômico, regulatório. O Brasil tem um sistema muito grande, o sistema interligado nacional, ele tem uma característica de ser uma geração centralizada, agora muito mais descentralizada por causa da GD, mas a própria estrutura de formação do setor elétrico brasileiro, como foi feito,
com estruturas de contratos de longo prazo, estruturas de formação de tarifa regulada, que dificultam, de uma certa forma, essa abertura ampla e restrita na baixa tensão. Tá? Então, não é um desafio tão simples assim, e ele caminha também em paralelo com esse desafio tecnológico que a gente tem hoje da geração distribuída de energia, a prevalência da energia solar. Então, é uma grande de uma encruzilhada aqui que o Brasil vive. Então, como é que a gente concilia novos modelos tarifários, novos modelos tecnológicos dentro de uma estrutura regulatória que já está dada praticamente aí 25 anos, né? Legal, obrigada, Fred, pela introdução aí, né, que já colocou a gente aqui na mesma página, né, colocou todo mundo aqui na mesma página, e eu queria apresentar aqui também, está com a gente o Felipe Sapucaí, que é formado em Engenharia pela Escola Politécnica da USP e possui MBA em Varejo, Administração e Negócios pela Fundação Instituto de Administração. Felipe é atualmente COO na Econ Energia, uma das principais comercializadoras independentes de energia elétrica no Brasil, com foco em gestão de portfólio de energia e gás. Felipe, seja muito bem-vindo. Flávia, Ed, muito obrigado. Fred, não tenho nem o que falar, para mim é um prazer estar aqui dividindo essa mesa pesada contigo. Você deixa qualquer negócio que você entra pesado, você é um cara que eu admiro e acompanho já há muito tempo, você sabe disso, tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho. Muito obrigado pelo convite. Para mim, de fato, é um prazer estar aqui com vocês. Tá? Falar um pouco sobre essa abertura da baixa tensão, né? É falar sobre o futuro, né? Sobre prever o futuro, um cenário como o Fred mesmo descreveu aí, que tem as suas complexidades estruturais, tem as suas complexidades regulatórias, que precisa ser muito bem pautada e afinada antes de uma abertura efetiva, né, por completo do mercado. Eu acho que o país, eu acho que é legal a gente explorar um pouquinho como é que foi essa abertura do mercado varejista, né, que a gente chama do varejista, que ainda é o consumidor ali que consome em alta tensão, média e alta tensão, mas ele possui um perfil de consumo abaixo de demanda contratada de 500 kW. Eu acho que é muito legal a gente explorar bastante isso aqui, porque já é uma prévia do que a gente vai viver um pouco com esse faseamento da abertura da baixa tensão, que está sim prevista, né? Ainda está prevista para janeiro de 2026. Cara, estamos aí em cima, né? Então, eu acho que foi a abertura do que o mercado tem chamado de varejista, que é esse consumidor de média e alta, com demanda contratada abaixo de 500 kW, tem sido um bom teste, sem dúvida nenhuma, para a gente poder calibrar o modelo que a gente tem hoje de negócio no mercado, para que uma abertura venha de forma muito mais suavizada, gerando muito menos impacto. De novo, para mim é um prazer estar aqui e vamos bater um papo, vai ser muito bom. Obrigado. Joia. Felipe, eu queria continuar com você, porque acho que até para situar todo mundo, né, quem estiver ouvindo, assistindo a gente, eu queria que você desse um pouquinho do histórico dessa abertura do mercado livre de energia, né, até chegar à nossa situação hoje, por favor. Bacana. Na verdade, eu vou até fazer um pouco da nossa propaganda da Econ aqui, né, porque de fato a gente nasce com o mercado, tá? A Econ Energia é uma comercializadora com mais de 23 anos de história e o mercado ele tem pouco mais de 25 anos. Então, a primeira comercializadora, o primeiro cliente a migrar para o Mercado Livre foi o Carbocloro, lá em 2002. Então, o mercado ele surgiu um pouco antes, mas ele ficou parado durante o tempo, até que teve um corajoso que falou, poxa, vamos testar esse modelo aí que parece ser interessante. E a Econ, fundada pelo Márcio e pelo Paulo, que estão presentes no negócio até hoje, muito ativos, eles viram oportunidade de negócio. Hoje, nós somos aí uma das maiores comercializadoras independentes do país, tá? E, de fato, a nossa história coincide muito com a história do mercado livre de energia. O mercado livre de energia, a princípio, ele surgiu muito direcionado, e nada mais é do que uma possibilidade do consumidor no mercado regulado, no mercado cativo, poder ir para um ambiente de contratação livre e escolher de quem
ele pode comprar a energia, tá? Obviamente que esse movimento, ele acaba gerando benefícios, mas o principal é a economia de energia, que fala aí na ordem de 20%, estamos vendo um cenário de até 30%, depende muito do perfil de consumo desse potencial cliente. Durante muitos anos, o mercado existiu para um tipo de consumidor que possuía uma demanda contratada acima de 3.000 kW, e de forma gradual, esse corte de demanda contratada acima de 3.000 kW foi caindo até chegar consumidores acima de 500 kW. E a gente está falando aí de um universo especificamente de aproximadamente 39.000 unidades consumidoras que possuem esse perfil de consumo, tá? Com demanda contratada acima de 500 kW. Por fim, teve aí o mercado, ele ficou, como o Fred mesmo disse, ficou estagnado durante muitos anos, sem nenhuma mudança, de fato, que mexesse o ponteiro, até que em 2022, em novembro de 2022, a Portaria 50, assinada pelo Ministério de Minas e Energia, anuncia ao mercado uma abertura de mercado a partir de 2024, que de fato ela iniciou, ela aconteceu. E a abertura de 24, a abertura aconteceu em 2024, foi justamente desse consumidor de média e alta tensão, independente da demanda contratada dele. Sim. Então, desde 2024, qualquer consumidor de média e alta tensão pode fazer esse movimento, sair de um ambiente regulado e ir para o ambiente de contratação livre. Tá? E de lá para cá, com essa abertura, dessa nova prancha, né, de oportunidades, a gente adicionou aí mais de 180 mil potenciais consumidores que antes não tinham a possibilidade de fazer esse movimento, e eram consumidores que, falando um pouco do fotovoltaico ali, ficavam numa categoria um pouco reprimida, né? Porque a categoria de cima, acima de 500 kW, poderia fazer esse movimento e, consequentemente, ter benefícios, como redução de custos, né? E não só redução de custos, mas também adquirir energias com certificações de energia limpas, enfim, não pagar mais a questão da hora ponta, tem uma série de benefícios que o Mercado Livre traz para o consumidor. E embaixo, na pirâmide de baixo ali, a gente fala com os mais de 90 milhões de unidades consumidoras de baixa tensão, sempre teve a geração distribuída, sendo uma alternativa muito positiva para esse consumidor buscar uma alternativa que não seja alternativa convencional. Então, durante muitos anos, essa meiuca ali do consumidor de média tensão, ele não tinha muita alternativa, porque o movimento para o fotovoltaico não era interessante, né, Fred? Eu acho que o payback era muito longo. Você que está aí há anos nesse mercado, lembra disso? O payback era muito longo. Boa parte desses consumidores estão em galpões locados, estão em estruturas locadas, então segura um pouco o investimento, que antigamente era muito alto, né? Hoje a gente sabe que deu uma reduzida. Então o mercado ele vem para colocar essa turma que antes era reprimida de uma alternativa de busca por uma solução inteligente e mais rentável dentro do ambiente que torna eles bem competitivos, entendeu? No que diz respeito à energia. Então, em linhas gerais, é isso. É uma excelente análise, né, de como chegamos até aqui, que isso é importante para a gente falar do próximo passo que será dado, né? E aí eu gostaria de perguntar aí para o Bosquin, falando basicamente assim em termos técnicos, né? Se nós já temos aí a abertura do mercado para médio e alta tensão, que tipo de impacto haverá a partir do momento em que nós tivermos aí a abertura do mercado livre de energia para os consumidores de baixa tensão? Acho que o Felipe falou bem aqui. A decisão de ir ou não para o Mercado Livre, muitas vezes, ela obviamente é sempre econômica, que o sujeito sempre tem aquela ideia de reduzir o seu custo de energia. Então, esse é sempre o drive que leva o cliente para a decisão de fazer uma migração para o Mercado Livre. Muitas vezes a opção aqui entre estar no Mercado Livre ou não, tá? É muito mais, ou fazer a opção pela energia fotovoltaica, é muito mais a opção de qual é a minha disponibilidade de caixa para fazer uma redução com investimento ou sem investimento. Então, muitas vezes, ele ficava refém de uma opção de redução para o Mercado Livre, mas ele precisa fazer investimento em fotovoltaica, ele não tem essa possibilidade. Então, ele fica refém do mercado cativo, porque ele não consegue acessar o Mercado Livre.
sem fazer esse investimento. Então, ele fica, de uma certa forma, aqui meio que trancado no mercado, e daí acho que ele pontuou, estou no galpão alugado, o galpão não é meu, o galpão é de terceiro, não tem espaço, então eu preciso fazer uma redução e eu tenho pouca opção para fazer isso. Então, o Mercado Livre ele vem como um serviço que tu consegue fazer uma captura de valor, de redução de tarifa de energia, pura e simplesmente trocando de mercado. Então, é uma decisão mais lógica hoje a se fazer no mercado, é olhar para qual é o perfil tarifário e como é que eu posso ter um ganho aqui, pura e simplesmente fazendo opção pelo Mercado Livre. Tá? Qual é a grande ideia dessa abertura do Mercado Livre? Obviamente, a gente tentar modernizar o Brasil do ponto de vista energético. A gente está bastante atrasado nessa questão, pela própria lógica que eu falei da estrutura tarifária que a gente tem no Brasil. Então, a forma como a tarifa é feita, havia dito aqui, são contratos de longo prazo já estabelecidos. Existe uma massa na baixa tensão que faz o pagamento desses contratos, recolhe esses valores, repassam para a concessionária remunera lá o seu gerador. Esse gerador ele só investiu no Brasil porque ele tem uma garantia de retorno do investimento dele, que é dada por recebíveis de longo prazo. O deslocamento dessa base de consumidores para o Mercado Livre é talvez o grande temor aqui de um desequilíbrio entre mercados, tá? Onde a gente pode ter uma drenagem de consumidores do cativo migrando para o livre, e a gente teria, então, aqui, eu vou diminuir a base de arrecadação no mercado cativo, e isso poderia trazer uma certa instabilidade aqui nos recebíveis dos contratos do mercado regular. Tá? Em linhas gerais, é um pouco sobre isso, tá? Mas também tem muito a ver com a própria dinâmica da operacionalização disso. O Brasil não é um mercado pequeno, o Brasil é um mercado relativamente grande, a gente fala em quase 88 milhões de consumidores em baixa tensão, e 2% disso devem ser... Me ajuda aqui, Felipe, quais são os consumidores de grupo A? Não deve ser Grupo 2%. Na verdade, ele não chega nesse isso, Fred. Mais de 200 mil unidades. Você está falando de 220 mil pela ANEEL, tá? Divulgada pela ANEEL. Então, a gente fala aí, vamos arredondar aqui para 1% dos consumidores são grupo A e 98%, 99% são consumidores de grupo B. Então, o Brasil tem uma massa bastante grande de consumidores mais atentos ao seu consumo de energia, mas que ele não é atendido em média nem alta tensão, mas que ele pode fazer o uso do Mercado Livre de energia. Vamos lá, uma lanchonete, um mercado de bairro, uma padaria, um posto de gasolina. São consumidores comerciais que não têm um perfil pequeno, ele tem consumos relevantes de energia ali entre os seus R$1.000 e R$10.000 de consumo de energia, e ele está preso numa decisão entre como é que eu reduzo o meu custo de energias com uma oferta que me possa ser feita um acesso de mercado. Eu não posso colocar energia solar, como todo mundo faz dentro desse grande boom, mas como é que eu poderia fazer? Separando os pagamentos entre remuneração de concessionária pelo fio e aquisição de energia de um fornecedor que me consegue entregar um produto a um custo competitivo mais barato no mercado. Por exemplo, eu pego o telefone, ligo no Econ e pergunto: Econ, vocês conseguem me disponibilizar um valor de energia a um custo mais barato do que eu pago hoje no meu mercado cativo, separando as duas rubricas, fio e energia? Muito provavelmente sim. Então, eu tenho aqui lá meus 20% de desconto. Esse desconto ele não surge do nada. Ele surge porque no mercado de energia existe uma possibilidade de competição entre geradores. Ou seja, o gerador que consegue produzir a energia ao quilowatt mais barato vai ter um mercado consumidor maior, oferta e demanda. Sendo que eu não consigo, obviamente, dissociar a entrega dessa energia do monopólio natural, que a gente chama, que é fio e transmissão. Então, independente de mercado que eu esteja, eu sempre vou pagar para a distribuidora que me atende na porta de casa a remuneração dela. Só que o produto que ela me entrega vem de um gerador mais eficiente. Então, esse é o grande mote do Mercado Livre de energia.
é tal qual como é o grande novo mercado do gás. Eu pago a tubulação do gás, mas a molécula do gás ela vem de um fornecedor que consegue ter um contrato melhor de fornecimento. Tá? A velocidade dessa abertura de mercado, das adesões da baixa tensão nesse mercado, ele vai ser muito relacionado ao nível de maturidade do nosso consumidor. É muito provável que o consumidor corporativo de baixa tensão tenha uma adesão muito maior. Padaria, supermercado, posto de gasolina, lanchonete, redes de lanchonete, consumidores aqui de internet, lá, as antenas de internet, todo mundo que tem aqui rede de concessionário de carro, estou dando exemplos aqui em geral, podem fazer acesso e migrar suas bases com mais profissionalismo aqui, tá? O consumidor residencial, o consumidor mais popular aqui no Brasil, eu não vejo esse movimento assim muito acelerado. O brasileiro ainda, eu acho que talvez não preste muita atenção nessa questão da energia. Citando um exemplo, tarifa branca, que é a ponta e fora ponta na baixa tensão, tá? O consumidor de baixa tensão ele pode aderir a um consumo onde ele tem uma racionalidade do uso dele. Posso parar de consumir na ponta, fazer uma redução do meu custo na ponta e fazer uma economia disso. Tu tem diferenças de preço e poderia o consumidor ali economizar 20% da conta de energia dele. O cara tem R$300 de conta de energia, ele economizaria ali, talvez aqui, se ele fizesse um controle mais adequado da energia dele, R$50. Tá? Quantas pessoas no Brasil, teoricamente, fariam essa modulação do consumo para economizar R$50? Tá? Então, por aqui tu já consegue ter um pouco do termômetro, que é qual é o nível de envolvimento do brasileiro hoje com a conta de energia dele. Tá? Qual é a disposição que ele tem de aderir a um mercado de energia? Qual o pleno conhecimento dele sobre o que é o mercado livre de energia? E daí aqui eu devolvo a pergunta para o Felipe. Como é que hoje, comercialmente, a Econ faz essa aproximação? Ou como é que o Mercado Livre faz hoje essa aproximação, não do consumidor residencial, tá? Mas do sujeito quase leigo desse mercado de energia que tem ali um consumo que também não é pouco, né? Eu acho que o exemplo da padaria é uma boa, né? Acho que nós temos padarias, em São Paulo tem muita padaria, por exemplo. Nós temos diversas padarias que consomem média e alta tensão. Sim. E ele é um consumidor que ele se aproxima muito desse perfil de consumidor de baixa tensão. Né? Ah. Fred, assim, até para ratificar um pouco do ponto aí, cara, eu concordo 100% contigo em relação ao tipo de consumidor, baixa tensão, não residencial, e acho também que o consumidor residencial, e acho que essa próxima abertura ela vai vir muito de encontro e vai favorecer muito esse perfil de consumidor aí, que é o consumidor não residencial, que de fato, quando a gente olha as pranchas de abertura, 2026 não é tudo a baixa tensão, 2026 especificamente é o B3 não residencial, né? E em seguida 2026 B3 não residencial e depois 2028 o baixa tensão residencial. Então eu acredito que nessa primeira prancha, estou falando de mais 7 milhões de potenciais unidades consumidoras. Poxa, a gente adicionou 180 em 2024, cara, imagina mais 7 milhões em 2026. Já é uma batida que, por mais que seja um perfil de consumidor não residencial, ele tem um comportamento que se assemelha muito ao residencial. E o que a gente vê hoje no mercado varejista, que a gente chama de varejista, esse consumidor de média e alta tensão, que não pôde migrar lá atrás, é justamente uma dificuldade em entender esse movimento. A gente faz um trabalho comercial e por isso que a gente fala que o custo de aquisição desse cliente hoje ele é um custo muito alto, tá? Que é um custo de aquisição de catequizar, de educar o potencial consumidor para ele entender exatamente o movimento que ele está fazendo, saindo de um ambiente regulado e indo para um ambiente de consumo livre. E, obviamente, que essa abertura, ela surgiu e ela trouxe também muita responsabilidade para as comercializadoras.
Então, as comercializadoras como um todo, que aí é um perfil específico dentro da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que é o comercializador varejista, Sim. ele atrela nele a carga desses consumidores varejistas que ele fechou e que ele fez um movimento de migração do cativo para o livre. E essa comercializadora varejista, dentro da Câmara de Comercialização, que faz, de fato, essa regulação do mercado, essa comercializadora varejista ela é responsável por absolutamente 100% daquele consumidor que está atrelado a ela. Então, é um movimento de mercado que faz para... que o regulatório fez, tá? As estruturas regulatórias elas formataram para poder simplificar para o consumidor na ponta, porque, de fato, é muito complexo quando você lida, seja um ambiente regulado e um ambiente livre, cara, tem uma série de pontos, uma série de detalhes. Tem modulação, tem flexibilidade, tem sazonalidade, tem uma série de encargos que precisam ser pagos, tem uma série de responsabilidades que precisam ser atribuídas junto à Câmara de Comercialização. Então, criou-se um cenário de botar as comercializadoras como facilitadores nesse processo de migração. Tá? E, de fato, nós somos facilitadores desse processo de migração. E, por esse motivo, por sermos facilitadores, que é tão importante o cliente buscar uma comercializadora séria, porque ela vai representar ele na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Ela que vai representar ele nesse ambiente livre. Se não for uma comercializadora séria, em um ambiente extremamente volátil, em um ambiente com muito risco, tem diversos potenciais problemas que podem ser ocasionados. Então, falando um pouco aí desse approach com o consumidor, a minha equipe aqui ela faz muito esse trabalho de entrar, Fred, e adicionando, é quase que um trabalho educativo, tá? E a gente faz um trabalho educativo muito forte, acho que você, inclusive, contribui muito para isso. É um trabalho, por exemplo, de formação de agentes. Nós temos aí mais de 1.000 agentes hoje espalhados pelo Brasil, que são empresas que atuam no segmento fotovoltaico, por exemplo, que estão em contato com potenciais consumidores do mercado livre de energia, do média tensão, e, cara, que não levaram alternativa para esse potencial cliente, porque seja por inviabilidade técnica, seja por falta de espaço no galpão, ou seja por um galpão locado, ou até mesmo a questão de alto investimento em fotovoltaico, ele pode levar essa alternativa com o Econ, né? Isso é um programa de parceria que a gente tem aqui, tem dado muito certo. Você sabe, você tem acompanhado muito essa trajetória nossa, né? Você, inclusive, contribui muito com esse programa, com ideias e tudo mais, tem dado muito certo. E, então, a gente tem buscado forças externas de parceiros que atuam no segmento de energia para poder contribuir para essa catequização, para essa educação do mercado. Eu faria até um outro ponto aqui. Eu lembro que lá atrás, eu acho que 20 anos atrás, a gente teve um movimento parecido no mercado financeiro brasileiro. A gente começou ali com uma certa... O Brasil começou a crescer e a gente começou a ver um lugar onde a gente conseguiria ganhar mais dinheiro, rentabilizar melhor o dinheiro, a um custo de risco maior. Então, o risco sempre esteve presente dentro da abertura da Bolsa Brasileira. E surgiu a figura muito do seu agente de investimento, que era um cara que te ensinava a transitar num mercado de alta volatilidade, absolutamente abarrotado de oportunidades, e que consegue te fazer ter um retorno. Aqui, num paralelo que eu crio, se criou muito essa figura do agente de investimento, do agente promotor aqui dessas novas oportunidades. A gente teve aí, isso daí já é exitoso, inclusive alguns já viraram até banco. Então, o agente financeiro ele passou por um primeiro momento de educação e depois, obviamente, trabalho. Então, não por acaso a maioria dos agentes financeiros sempre se dedicou muito à educação, não dos próprios agentes em si, mas também do mercado como um todo. Então, trazendo um pouco para esse paralelo, é o que a gente está vivendo hoje, a relação de confiança que tem que se estabelecer entre o cara que migra para o mercado livre e o agente, talvez o que seja a coisa mais importante dessa abertura de mercado, e é uma preocupação muito grande da CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que apesar do nome comercialização de energia, ela só faz a contabilização dos contratos, então ela não compra e vende energia.
eu compro energia de quem o meu gestor me diz para comprar. Então, eu tenho uma relação de confiança estabelecida aqui, porque é aqui que eu vou ancorar o suprimento de energia da minha empresa ou, enfim, do meu empreendimento. O que eu quero dizer com isso é que quando a gente amadurece o mercado e a gente cria, então, essa rotina de educação e essa rotina de confiança, o mercado se sente um pouco mais confortável para se abrir e se expandir. A gente tem uma série de riscos sistêmicos nesse mercado. O mercado de energia ele é relativamente complexo, ele tem muitos paralelos aqui com o mercado financeiro. A gente tem, sim, muita similaridade com produtos financeiros de alto risco e produtos financeiros mais conservadores com produto energia elétrica. Eu posso comprar energia de uma empresa que me dá baixo risco, mas eu também posso comprar de quem me dá mais risco. Então, essa é uma preocupação que permeia o mercado durante muito tempo. A CCE faz monitoramentos de risco, a CCE faz monitoramento de agentes. A gente tem aqui riscos relativamente controlados no Mercado Livre hoje. Existem muitos indicadores de performance que são dados aqui pela própria CCE. A gente consegue ter lá o pessoal que está em monitoramento, players que trabalham com níveis de alavancagem de energia muito alto. Então, hoje já dá para saber um pouco mais quem é quem nesse mercado. Então, não é só um balaio de gato aqui que a gente olha e diz, cara, está todo mundo meio que vendendo sonhos. Eu acho que a gente já tem um nível de maturidade muito grande no mercado, a gente vive na era da informação, então está tudo aí disponível para tu poder fazer uma mínima de uma pesquisa sobre quem é o teu fornecedor de energia e sobre quem é o teu agente gestor. E fazendo o último gancho aqui, tá? Como o Felipe falou, a forma como o ente regulador aqui enxergou de uma abertura mais supervisionada do mercado foi por meio dos agentes varejistas. Então, tu colocar isso tudo dentro de um ambiente um pouco mais controlado também facilita isso. Então, o agente varejista hoje, quando ele assume um pouco ou uma parte do risco do seu cliente, então a análise de risco da entrada desse agente para o mercado ele é feito pelo varejista. Então, o varejista fazendo esse primeiro filtro de liquidez do cliente, qual é a capacidade que esse cliente tem de pagar a energia elétrica dele num ambiente que é puramente bilateral? Como é que a gente faz esse controle? Como é que a gente coloca esse cara no mercado? Então, eu acho que esse procedimento já foi superado. A gente tem a consolidação do mercado cada vez mais no formato das varejistas, então já existe as varejistas aqui campeãs de mercado. Não quero dizer que o mercado hoje ele é fechado, consolidado, mas eu quero dizer que já existe uma ciência por trás desse mercado. Então, ele não é totalmente um franco atirador aqui. Reforçando um pouquinho o teu ponto, Fred, hoje o mercado, em termos de comercializadora varejista, a gente conta com mais de 100 comercializadoras varejistas. Sim. E 70% de todo o movimento de migração nesse ambiente varejista, ele está concentrado na curva A. Sim. Isso é, nas 20% comercializadoras. Então, de fato, é muito essa linha que você falou mesmo. É uma consolidação de mercado. Claro, a gente tem uma... O Brasil é muito grande, o Brasil é absolutamente gigantesco, o pessoal muitas vezes não consegue ter uma dimensão das particularidades do Brasil. A gente tem muita unidade consumidora ainda para migrar no Brasil, existe ainda toda uma série de empreendimentos espalhados pelo Brasil que carecem ainda de um atendimento porque eles estão muito interiorizados e regionalizados. Tá? Então, é por isso que é cada vez mais importante a figura do agente gestor de energia. O Brasil ainda não compra tantos produtos, o Brasil ainda compra muito pessoas, né, relacionamentos. Então, eu vejo muito que esse mercado de energia acabou se tornando muito um espaço para o desenvolvimento de provavelmente uma grande profissão aí para o futuro, que é o gestor de energia, o gestor de contas de energia, o fornecedor de soluções em energia.
Não por acaso também eu fiz esse paralelo muito com o agente de investimento, e o agente de energia, ele vai lá e faz uma aproximação desse cliente na ponta, e ele oferece para ele o quê? Quais são as soluções hoje possíveis no mercado de energia para o sujeito que deseja se modernizar na empresa dele, se modernizar no mundo hoje cada vez mais tecnológico, falando de soluções fotovoltaicas, mas principalmente como é que eu faço uma redução do meu custo de energia. Então, vai depender muito de disponibilidade de capital, quero ter redução sem investimento, migração direto para o Mercado Livre. Eu já falo isso sem fazer muita conta, tá? Tem aqui calculadoras, eu acho que a melhor forma é entrar lá dentro de uma plataforma Econ, por exemplo, que te dá uma leitura mais clara de qual é o teu benefício imediato, parâmetros de consumo, parâmetros de economia. Isso já é feito quase que imediato, né? Fred, que você mencionou um tema aí, e aí a gente queria abordar ele, inclusive, que claro. é a questão da regulação, né? Você é um especialista nessa área. Por exemplo, no caso aí da abertura do mercado para baixa tensão, ainda é necessário que haja algum tipo de regulação, ou isso já foi algo superado? Dá para utilizar, por exemplo, os parâmetros que foram usados para o mercado de média e alta tensão? Qual o caminho que nós vamos ter que seguir? Aí, na verdade, essa pergunta pode ser para ambos. Qual o caminho que nós vamos ter que seguir agora, 2025 até janeiro de 2026, que é quando está prevista a abertura do mercado para baixa tensão? Vamos lá. Prazos de migração, tá? Como é que isso vai funcionar? Até pelo volume, eu acredito que a gente vai ter uma atuação intensiva da própria Câmara de Comercialização, ela tem que estar preparada para fazer esse trabalho. Como eu falei aqui, a maior preocupação hoje é muito mais com relação aos procedimentos e aos volumes de migrações, tá? Como é que vai funcionar esse processo de migração especificamente para aquele consumidor de mais baixo consumo? Qual é que é o volume de energia que a gente vai tirar do mercado cativo e migrar ele para o Mercado Livre? Vai haver um encargo de migração ou não? Eu vou impor alguma espécie de encargo para o consumidor que sai do cativo e vai para o livre, porque a gente ainda enfrenta a seguinte questão. Esse cara ele não está pagando energia mais no cativo. De uma certa forma, eu vou ter, então, uma abertura dessa porteira, digamos assim, e eu posso ter uma drenagem da minha base de consumidores aqui dentro do mercado cativo. Isso pode afetar equilíbrio de concessões, equilíbrio de concessionárias. Não é nada que não pode ser feito, tá? Mas basicamente, aqui, para mim, é uma questão muito mais operacional, tá? Porque o apetite do mercado ele já existe. Do lado livre do mercado, eu tenho, como o Felipe falou, eu tenho aqui 20 comercializadoras ávidas a receber essas faturas de energia, e esses consumidores livres, então o mercado já está praticamente preparado ou se preparando para virarem mini distribuidoras de energia. Então, eu transformo a minha varejista numa mini distribuidora de energia. Quem vai ser o fornecedor, o supridor de última instância aqui de energia do cara? Tá? Como é que a gente faz os mercados físico e contratual se conversarem? Como é que eu garanto o suprimento de energia no Mercado Livre? E como é que eu garanto que esses contratos passem aqui por um procedimento de contabilização adequado dentro da CCETA. Eu vou dar aqui só um gancho para o Felipe. Quanto mais eu tenho a liberalização no mercado e mais eu digitalizo a energia, quanto mais eu trago isso para o mercado amplo, mais eu aproximo isso aqui do mercado financeiro. É mais um serviço que eu consigo colocar para a gente ter uma energia digital no Brasil. Eu entro, acesso meu celular, como eu faço lá em Singapura, na Alemanha, na Austrália, no Japão, aonde eu abro meu celular, eu leio o QR Code ali na banca de revista e eu digo de quem eu compro energia com uma velocidade que é... Marketplace, diria, né? No formato do marketplace.
um marketplace de mais um produto que eu consigo fornecer para o cara. Então, eu tenho Open Energy, Open Finance, Open Insurance, toda essa troca de informações digitais, elas levam tudo isso para um mundo financeiro. Um mundo de mercadorias que são negociadas muito rapidamente. Uma diferença é que no mundo do seguro eu tenho puramente um contrato. No mundo lá do meu Open Banking, eu tenho uma operação também mais digitalizada de ativos que já estão digitalizados. No mundo da energia, eu tenho um mundo físico aqui para trabalhar. Então, a entrega física da energia talvez ainda me parece ser o maior desafio. Como é que eu coloco o mundo contábil aqui da energia, que é feito dentro da CCE, com aquele mundo físico lá da energia? Quem entrega, quem gera, aonde entrega, qual submercado, qual é o risco de entrega dessa energia, fisicamente falando. Parênteses. A gente desligou aí um bipolo dia 21 ou dia 22, desligamos um bipolo de Belo Monte. A gente teve aqui uma restrição operativa bastante grande no Brasil. Então, claro que eu tenho aqui uma alteração na formação dos preços. Foi autorizada a importação de energia, foi autorizada a ligação de térmicas, foi autorizado alguns contornos operacionais. Como é que isso vai para o preço? Como é que o cara que comprou energia do aplicativo na banca de revista vai ter o reflexo na sua energia por uma condição que é dada na operação do sistema? Eu vou ter um encargo, uma bandeira tarifária, digamos assim, pelo acionamento da térmica, eu jogo isso para dentro do encargo do cara. Então, são pequenos detalhes que a gente ainda precisa apurar, mas que, veja, isso aqui é uma experiência internacional, a gente não precisa inventar a roda, a gente precisa olhar e ver como é que o mundo fez essa abertura de mercado e trazer isso para cá. Então, é um pouco disso, assim. Felipe, de repente, consegue complementar, que eu acho que tu estaria de frente, né? Como é que tu vê o teu aumento exponencial do número de consumidores? Tu sai de 100, 10 para 2, 3 mil, né? Fred, eu acho que você foi bem cirúrgico aí no ponto que diz respeito a encargos e compromissos financeiros, seja com distribuidoras ou com geradoras. De fato, eu acho que esse é o grande ponto, né? Quem vai pagar essa conta, né? Se todo mundo migrar e como vão pagar essa conta. Eu acho que, de fato, essa é a pergunta que vale $1 milhão, né? Agora, em relação a melhorias no processo, ou se estamos ou não preparados para a abertura, eu acho que o operacional ele tem buscado alternativas de facilitar essa jornada de migração. Então, um exemplo, desde quando abriu o mercado varejista, esse consumidor de média e alta tensão abaixo de 500 kW, o prazo de migração, a partir de 2025, ele é de 6 meses. Não precisa mais esperar o contrato com a distribuidora vencer para você solicitar essa migração. Não, o consumidor ele simplesmente ele informa a distribuidora, a partir de 25, que ele quer migrar para o mercado livre de energia. 6 meses depois, ele está no mercado livre de energia. 6, 7 meses depois, ele está no mercado livre de energia. Então, isso já é um belo ganho de respeito à operacionalização do negócio. Tá? Algo que durava antes 9 a 18 meses, hoje dura 6 meses, em termos de processo de migração. Um outro ponto é a questão da simplificação no processo de migração como um todo. Então, existia toda uma burocracia que envolvia comercializadora, distribuidora, câmara de comercialização, uma série de pontos que dificultavam essa dinâmica de mercado. A partir do meio do ano, de julho de 2025, a gente já vai ter isso centralizado na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Então, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica vai fazer todo esse intercâmbio entre comercializadoras, cliente e distribuidora, para garantir que esse movimento aconteça sem grandes problemas. Então, tem uma série de pontos, Ed, respondendo a sua pergunta, que estão sendo maturados ao longo desse processo. Se você me perguntar se eu, de fato, acredito que em 26 o mercado abra, eu tenho as minhas dúvidas. Acho que a gente já começa a ter testes
desde o final de 2024 com consumidores de baixa tensão, para poder entender um pouco do perfil de consumo, colocar ele ali num ambiente um pouco diferente do que ele está acostumado, simplesmente receber uma fatura de energia e pagar uma única fatura, coloca o débito automático lá, vai, paga, cara, não olha para aquilo, porque não tem muita alternativa. Um ambiente de fato educar ele a ter um comportamento de, como o Fred mesmo disse, de olhar para o mercado, entender quais são as alternativas, entender qual que é a comercializadora que ele quer, que olhe por ele e represente ele dentro de uma câmara de comercialização de energia elétrica. Então, assim, tem alguns pontos comportamentais, né, e alguns pontos de dinâmica de mercado que vão precisar ser ajustados. Tá? Mas, enfim, eu acho que, como o Fred mesmo disse, a gente tem uma operação super complexa, mas pessoas extremamente capacitadas. Eu acho que a gente tem uma bancada ali na ANEEL extremamente capacitada, na Câmara de Comercialização extremamente capacitadas. Não é nada além de olhar para fora, entender onde foi a dor lá fora nesse processo migratório, tentar antever, né, ou criar fatores que minimizem essa potencial dor para que esse processo aconteça de uma forma menos traumática possível. Né? Então, de fato um movimento que não tem uma pergunta, não tem uma resposta única, tá, Ed, para essa pergunta sua. Eu acho que é uma série de pontos ali que precisam ser discutidos para a gente, de fato, ter essa abertura ser uma realidade. Acho que vocês assim, deram uma aula agora aqui para a gente, né? Eu só queria voltar num ponto que o Fred comentou sobre essa digitalização, né? Do setor e que vai afetar, enfim, agora a baixa tensão também. Tecnicamente, o que muda para esse consumidor, né? Porque você comentou, né, desse acompanhamento, dessa mudança comportamental, que ele vai poder acompanhar o seu consumo muito mais de perto, de ter um gestor ali, a figura do comercializador, que é uma figura nova para ele. E tem algumas mudanças técnicas que isso implica também, não? Medidor. Gente, quem é o responsável por fazer essa implantação, Fred? Como é que vai ficar isso? Ele tem que, obviamente, fazer uma troca do seu medidor ali, tá? Porque o agente de medição passa a não ser mais a concessionária e passa a ser o próprio consumidor. Então, a gente vai ter que ter uma medição nova, que quem cuida disso, muito provavelmente, vai ser uma plataforma tal qual a Econ coordena esse cara, ou uma outra gestora que faz ali a telemetria da medição dele, tá? Então, tem lá uma troca de medidor e ele passa a ser um consumidor, então, cujos dados dele não vão mais para a base da concessionária, para ela emitir lá a fatura, e sim vai direto para dentro da CCE, e ela lá vai fazer a verificação do consumo mensal e vai perguntar para ele ao fim do mês, de onde vem tua energia? Eu preciso aqui agora no meu sistema, preciso que alguém indique para ti o teu suprimento de energia, de onde vai vir, tá? Então, esse suprimento de energia pode ser uma geração própria de energia ou pode vir lá dentro do portfólio que o Felipe preparou para ti, dentro do preço que ele combinou. Então, a gestora ou a varejista vai ter que ter esse acordo aqui, tá? Mas, assim, tecnologicamente não é um mistério, tá? Isso já é alguma coisa que não existe barreira, né, Fred? Tecnologicamente não existe barreira, né? Tecnologicamente não existe. Já existe esse tipo de medidor, até para quem já tem geração distribuída na baixa tensão, as concessionárias já têm medidores específicos para isso, com uma telemetria que já faz, a gente chama de medição de 4 quadrantes, né? Ele mede nas 4 saídas e também faz medição de potência. Então, é uma parte também necessária para o Brasil para a gente poder modernizar e trazer mais indicadores de informações para o setor elétrico. Eu escrevo muito isso na minha coluna lá, na nossa publicação do setor elétrico. Então, várias vezes eu comento muito sobre essa nova fronteira tecnológica do mercado, smart grids, smart metering, como é que as concessionárias podem ganhar com isso, como é que o ONS pode ganhar com isso, tá? E o Brasil como um todo, tá? Quanto mais a gente consegue descer no nível de medições, o volume de informações, obviamente, muito maior, mas na era da internet das coisas, na era da digitalização e daí na era do Open Energy, a gente compartilhando essas informações, a gente torna o setor mais
dinâmico, aberto, democrático, eficiente e também muito mais, apesar de ser uma coisa muito digital, a gente ainda transforma ele em um organismo um pouco mais orgânico aqui, tá? Porque isso também vai funcionar para quando a gente tiver uma penetração muito mais forte dessas, a gente chama de recursos energéticos distribuídos, ou a geração distribuída, quando a gente gera muito mais energia próximo do ponto de consumo. A gente precisa ter mais informações de como a gente consome energia na ponta, e isso só é dado com um grau de granularidade muito alto e muito elevado do setor, para a gente poder ter um setor elétrico mais equilibrado e resiliente e flexível. Tá? O que isso quer dizer? A gente fala também muito lá no começo desse setor elétrico preparado para grandes geradores, fluxos unidirecionais de energia, e a gente tem pouca margem aqui de manobra. Tá? E isso também refletiu na forma como o setor foi pensado. Grandes consumidores, sem possibilidade de adequação. Olha, o que tem para o dia é isso, tu tem que consumir energia desse cara a esse preço, nesse mercado, sem essa possibilidade de tu alterar esse formato. Só que, de novo, a tecnologia ela ultrapassa a regulação em muitos anos. Tá? Então, a gente tem hoje recursos energéticos distribuídos, energia solar, muito provavelmente foi ela que acelerou essa abertura de mercado, porque a gente tem uma intersecção de mercados muito acelerada aqui. Então, fazer com que a gente tenha essa democratização e essa abertura de mercado também faz parte do aumento dessas informações e da coleta dessas informações. Então, tu me pergunta da solução técnica, ela já existe, os medidores já estão aí. O que a gente precisaria mais era talvez ter um controle mais acentuado sobre isso. Eu já escrevi na minha coluna sobre o surgimento de uma figura chamada DSO, que existe em todos os lugares do mundo, que é o operador de sistemas de distribuição, e eles conseguem fazer algumas operações aqui diferentes do ONS. Enquanto o ONS opera rede básica e alta tensão, o DSO ele operaria redes de distribuição de energia. Então, ele seria muito mais vocacionado a operar essa baixa tensão. E seria um órgão aqui, quase como um ONS regional, tá? Pelo tamanho do Brasil. Já existe essa figura na Europa, ele opera lá, cada país tem o seu DSO, eles não chamam de ONS, mas cada país tem o seu DSO, e a Europa como um todo tem um grande DSO que integra as redes deles. Isso serve não só para a gente ter a condição operativa técnica adequada, a frequência e tensão e a manutenção da estabilidade da rede, mas também como estabelecimento de preços de mercado. Qual é o sinal econômico do preço horário? Se eu injeto a minha energia na tarde, se eu consumo no horário de ponta, se eu estou na minha casa e eu compro energia, como é que esses sinais econômicos eles são passados para o consumidor, seja ele muito grande, seja ele muito pequeno. Então, a gente ainda tem que enfrentar esse desafio de integração aqui mais complexo. Ou seja, provavelmente nós teremos aí um novo agente, então, né, nesse processo, porque... Provavelmente sim, tá? No momento que houver essa entrada do consumidor de baixa tensão, vai haver, então, provavelmente esse elemento novo para fazer esse gerenciamento. Eu vou dizer assim, o Brasil ele passa por um momento bem complexo da estrutura tarifária. Vamos só fazer uma recapitulação aqui. A gente cada vez mais fala da separação de fio e energia, TE e TUSD, tá? Grosso modo, é muito essa lógica. TUSD serviço fio, TE produto energia. Essa discussão ela veio trazida muito pela lógica da geração distribuída. Quando eu injeto energia na rede, o que eu compenso? Quanto eu compenso? Eu devo pagar o fio? Não devo pagar o fio? Alguma coisa nesse sentido. Então, quando eu falo da abertura do mercado livre na baixa tensão, eu estou deixando muito claro para o meu público que eu, em algum determinado momento, na baixa tensão, eu vou estabelecer a diferença entre fio e produto, tá? Que é a lógica do mercado livre. Eu pago o fio e eu compro a energia do meu fornecedor.
Quando eu tenho essa lógica da geração distribuída colocada pela Lei 14.300, eles deixaram muito claro que ali dentro ficaria instituído o seguinte princípio: você pode gerar tanta energia quanto tu quiser, mas desde que tu pague o fio. Tá? Então, ali também já ficou um pouco estabelecida a lógica de que existe uma dinâmica de energia e existe uma dinâmica de fio. A gente tem dentro da Lei 14.300 um período de transição aonde vai ser introduzido ao final do período ali de 2029 ou no final da década agora, a gente vai ter um seguinte cenário. Tu vai ter que gerar tu pode gerar a tua própria energia, mas tu vai ter que pagar o fio. Então, o que está acontecendo? O mercado livre da baixa tensão me diz que eu tenho que pagar fio separado de energia. O cara que gera a própria energia, ele já está avisado de que ele pode gerar energia desde que ele pague o fio. Então, em tese, esses dois mercados eles vão convergir ali na frente de 2030, aonde eu vou ter dois mercados paralelos, basicamente garantindo a remuneração da distribuidora, porque isso é o que diz o Mercado Livre e isso é o que diz a Lei 14.300. Então, a remuneração da distribuidora está garantida, seja da transmissora fio B, seja a transmissora fio A, distribuidora fio B. Então, é muito provável que ali na frente, no final dessa década, que eu acho que é o que vai acontecer mesmo da abertura, é quando a gente consiga ter muito claramente que o nosso dever é pagar fio e a gente ou gera a própria energia da maneira que tu quiser, ou tu compra energia no Mercado Livre. Isso, inclusive, vai servir para que a gente consiga ter uma separação de custos mais clara. Então, quando eu estou aqui gerando a própria energia, o recado foi dado. Cara, paga fio, gera tanto quanto tu pode. Ou compra da Econ. Então, a lógica também vai permear por isso aqui, tá? Eu acho que a abertura de mercado ao final do dia, ela vai acontecer de maneira plena quando a gente estabelecer efetivamente essa distinção, fio e energia. E já está mais ou menos dado do ponto de vista regulatório, tá? Seja pela Lei 14.300, seja pela ideia da natureza do Mercado Livre. Eu tive um evento com o Bochinha aqui em São Paulo e a gente foi tomar um café, cara, a gente ficou horas discutindo sobre isso. E de fato, o nosso bate-bola chegava exatamente no mesmo fim, essa proximidade desse mercado de geração distribuída com o mercado livre de energia. Exato. Cara, eles vão acabar na intersecção, porque hoje tu pega um cara com uma fatura de 6, 7, 8, 10 mil reais, 12 mil reais. Esse cara, ele realmente na cabeça dele, ele pensa, fico no mercado cativo e faço uma geração distribuída ou migro para o mercado livre e vou comprar energia. O resultado financeiro, econômico dele, muito provavelmente vai ser igual. Perfeito. Vai ser igual. Ele vai ter alguma coisa muito próximo dos dois mercados. Então, ele olha assim, fico no mercado cativo e faço geração distribuída, ou entro numa energia por assinatura, qualquer que for o negócio, ou migro para o livre, e a decisão ela é muito, eu falo assim, prosaico aqui. O cara, ele entende ou não entende o mercado? Ele quer tomar mais risco ou menos risco? Ele quer comprar um CDB ou uma ação? Ele quer comprar um tesouro direto, um CDB ou uma ação? O resultado econômico dele vai ser o mesmo, mas o nível de entendimento dele do mercado é diferente. Então, aqui a gente começou a entender já que a decisão de ir para o mercado livre ou não, a coisa já está dada. A corrida do ouro do Mercado Livre já está dada. A corrida do mercado de geração distribuída está acontecendo. Então, aqui na frente a gente vai ter os dois mercados já não estão brigando por mais de conta de 10 mil. A gente vai ter ali na frente o mercado brigando por fatura de R$1.000. E esse cara vai ir lá bater na Econ para entrar na varejista, ou ele vai fazer uma economia por assinatura. Tanto faz. E vai existir também muita orientação, né? Assim, campanhas informativas para que dê um mínimo de condições para o consumidor entender do que se trata isso, né? Antes de tomar qualquer decisão. Mas o Mercado Livre ele é realmente livre, ele te permite realmente tu produtizar isso em compra e venda de energia, e não é crédito de energia, então tu não passa por concessionária,
tu não tem crédito, tu tem uma relação muito mais aberta. E isso aqui é onde tu consegue, por exemplo, fazer o mundo conversar com o mercado financeiro. Tá? Eu cortei o Felipe aqui, tu ia dar um... Não, mas é exatamente nessa linha. Eu acho que é esse produtizar, é criar produtos mais simples. Eu acho que o grande desafio hoje das comercializadoras é justamente isso, é como eu crio produtos mais simples para facilitar o entendimento desse consumidor na ponta e, obviamente, absorvendo riscos, assumindo mais risco, mas clarificando para o consumidor para que ele possa tomar uma decisão e se sentir confortável com a decisão tomada. É ele ter o controle, né? É ele ter um certo controle. Exatamente. Eu acho que, na verdade, o que vai acontecer, né, que nós teremos um longo ano aí ao longo de 2025, com muitas coisas devem caminhar para esses esclarecimentos, e aí a gente, inclusive, podemos ter a oportunidade de retomar um novo debate aqui com vocês, inclusive, para mais avanços, né, à medida que nós tivermos aí novidades nesse assunto. Nós estamos caminhando aí para 1 hora de podcast, né? Dava então, para ficar aqui mais 1 hora. Dá para ficar a tarde toda, mas... Eu te falei, Ed, o meu último café com Boxi foram 3 horas, cara. Ficamos aqui, ó. E ainda vamos dividir em uns três episódios, a gente consegue abordar tudo. Bom, estamos caminhando para o fim, né? Aqui pelo tempo que nós já ficamos. Vocês trouxeram muitas informações preciosíssimas para a gente soltar aí para o mercado, né? Nesse tema. E aí eu gostaria de, então, agradecer primeiramente por vocês dois terem aceito esse convite, por trazerem tantas informações aqui para a gente, insights e alertas, né? E, claro, abrir para que vocês possam fazer as considerações finais. E, quem sabe, à medida que nós formos temos mais novidades sobre o tema, a gente marca um novo episódio e traz novos elementos aí para essa conversa. Então, vou passar primeiro aqui para o Felipe, para as suas considerações finais, e depois para o Fred. Ed, Flávio, obrigado. Mr. Fred Bosquin, muito obrigado. Sempre uma honra debater esse tema com você de uma forma tão agradável. Eu acho que é isso. Eu acho que o Ed simplificou bem. Eu acho que a gente vai ter diversos desafios e 2025 vai ser um ano, sem dúvida nenhuma, que vai clarificar muitas dúvidas sobre esse mercado. Tá? E a gente vai estar aqui, como comercializadora que nós somos, pioneiras, sérias, totalmente à disposição para poder fazer esse movimento. Eu quero convidar aos ouvintes desse podcast, quem tiver de fato interesse em entrar nesse segmento, a Econ, ela possui um braço de agente SECOM, um braço extremamente capacitado. A gente tem um curso para esses agentes, que são nada mais do que parceiros, onde a gente capacita com bastante profundidade, levando exatamente o que é fundamental no que diz respeito à informação para você que quer entrar nesse mundo do mercado livre de energia. Tá? Como agente Econ, a gente está total à disposição para poder bater um papo com vocês. Então, podem me procurar aí no LinkedIn, ou no nosso site www.ecom.com.br. Lá também se inscreve lá como um potencial agente, a gente bate um papo. Ed, Flávio, obrigado. Bosquim, grande abraço, meu amigo. Gente, obrigado. Gente, sempre um prazer aqui estar com vocês. Uma parceria de longa data, não só o Felipe, mas também a revista do Setor Elétrico. Aproveito aqui para convidar todos. Vai ter Sinase em Porto Alegre, dia 11 e 12 de março, em Porto Alegre. Vou estar falando sobre esse tema, abertura de mercado livre, lá no Circuito Nacional do Setor Elétrico. É sempre um prazer falar para o público da revista. Tem muita oportunidade nesse mercado. O Brasil se moderniza, o Brasil avança na agenda energética, a gente tem transição energética, a gente tem fontes renováveis, tem mais energia solar, tem mais mercado livre. A gente não vende energia solar no mundo, a gente vende energia, soluções de energia. Então, o cara está no cativo, no livre, vai ter consumo de energia de qualquer forma. A gente tem condições preferenciais aqui no Brasil para data center, tokenização de ativos. Tem muita coisa ainda por vir nessa abertura de mercado livre que vai trazer de reboque muita tecnologia para nós. Inteligência artificial está aí, ontem já deu uma chacoalhada no mercado. Inteligência artificial, mercado livre, mercado de energia, tem tudo a ver, uma coisa puxa muito a outra, tá? Data centers, então, a forma como a gente vai ver esse mundo daqui 5 anos, 10 anos,
provável que, como eu disse, a tecnologia está sempre na frente da regulação. Então, muitas vezes o Brasil até pode ficar um pouco para trás, mas quando a gente vira a chave, o Brasil tem sempre um salto muito grande. Foi assim com a abertura do Mercado Livre lá atrás, aconteceu muito rápido, a gente nem viu acontecer. Foi a questão dos leilões regulados, foi a questão dos leilões de Mercado Livre. A gente não acreditava em tecnologia solar e ela aconteceu no Brasil. Tecnologia eólica não se acreditava, aconteceu. A gente não acreditava na geração distribuída, quando ela aconteceu, ela solapou esse mercado. Quando a gente não acreditava nas baterias, a gente tem leilão de bateria agora, a gente já está com preço de bateria virando. Então, algumas pessoas me perguntam sobre quando as eras vão acontecer no Brasil. Isso aqui não é que nenhum meteoro que vai vir, que vai acontecer como um choque, assim. Isso aqui, na verdade, é uma mudança que ela já está acontecendo e, para quem está mais atento aos detalhes, tu já consegue ver ela acontecer. A era das baterias já aconteceu, escrevi isso na coluna. A era da abertura do Mercado Livre já está acontecendo. Essa intersecção de mercados já está acontecendo. A gente só está definindo qual é que é o nível que a gente está aceitando aqui agora de integração. A gente estava nos fatura de 60 mil, agora a gente já está brigando por fatura de 8 mil. Então, daqui a pouco, quando a gente vai estar falando de R$1.000, o pessoal ainda vai estar pensando se vai abrir na baixa tensão e quando vê, já baixou. Muito obrigada, Fred, Felipe. Assim, acho que a gente teve uma aula aqui, né? Repito, porque realmente foi uma conversa aqui muito rica e didática ao mesmo tempo, né? Assim, várias dúvidas sanadas. A gente vai aqui fazer a nossa lição de casa, de acompanhar aí o desenvolvimento desse setor, e aí, como o Ed comentou, possivelmente traremos o tema novamente em uma conversa aí, porque eu sei que tem assunto para isso. E queria também agradecer você que nos ouve, que nos assiste aqui, enfim, pelo YouTube, Spotify e outras plataformas. Obrigada por estar aqui com a gente, acompanhar mais esse episódio. Se você gostou da conversa, avalie o episódio, não se esqueça de favoritar nosso podcast na sua plataforma preferida para não perder as próximas discussões sobre o mercado de energia. Muito obrigada e até a próxima, pessoal.